Ok. Então agora, Em animes de... finalmente mandaram uma coisa de um pouco mais de qualidade. Que é um vídeo do nosso amigo Narrativando, o narrador. Abraço para ele. O canal de YouTube que faz com que a minha existência seja obsoleta. O Narrativando existe, portanto eu não preciso existir. Eu só existo ainda por esquecimento, meu mesmo. Mas vamos ver. Isso não tem estilo e você vai concordar comigo. Vamos ver o que ele quer dizer. Eu só quero dizer uma coisa antes de mais nada. Sabe? Eu já falei em lives por aí que eu não gosto dos uniformes de Jujutsu. Eu acho eles muito sem graça. Os design dos uniformes dos personagens do Jujutsu, muito sem graça. A Ana está assistindo Jujutsu e está curtindo Jujutsu. Aí eu fiz esse comentário com ela. E ela discordou. Minha namorada. Eu não sei se é isso o vídeo também. Minha esposa. Caralho, amor, é verdade. Eu tenho que acostumar. Minha esposa, formada e especializada, especialista em moda, gosta muito dos uniformes, acha eles estilosos, acha que cada um tem um corte diferente e que deixa uma personalidade muito bacana, e ela só não gosta do Itadori. Ela não curte muito o gorro vermelho e tal. Então, sabe aquela minha opinião sobre o estilo dos uniformes ser sem graça? Jogue no lixo. Mais uma opinião minha que não presta para nada. Vamos ver o que é o vídeo também, não sei se é sobre isso. Em animes de pancadaria, visuais legais são quase que uma obrigação. Só pensem como alguns são absurdamente marcantes. Akatsuki, Capitães de Bleach, Almirantes de One Piece... Esses uniformes não só representam algo dentro do mundo, mas também carregam parte considerável da identidade comercial da obra. Sim. Em Jujutsu, temos isso. Esse é parte do meu ponto. Eu realmente acho sem gração. Acho sem gração. Até Yu Yu Hakusho, mas eu tô errado nisso, porque minha esposa falou que eu tô errado. E ela entende mais do que eu. Mas até Yu Yu Hakusho, os caras têm um uniforme de escola, mas cada um tem uma cor diferente, um jeitão diferente e tal. Tá certo que aí também eles têm um jeitão diferente, mas sei lá, esse azul escuro eu acho muito qualquer coisa. Só que se eu te dissesse que isso carrega um elemento simbólico importante pra Jujutsu Kaisen, Aí pronto, calou minha boca! e que essa coisa mais seca do visual é parte da mensagem que o autor escolheu pra passar com os feiticeiros. Não só o visual, mas todo o conceito geral da história carrega essa falta de estilo proposital. Espíritos amaldiçoados e feiticeiros são... Eu já fiz esse tipo de argumentação pra Hunter x Hunter, hein? Que eu gosto do fato de ele não se preocupar muito de fazer um visual super estiloso só porque eles estão num arco importante, que o Gon e o Killua fazem todo o arco, principalmente da invasão do Chimera Ants lá do castelo, de regatinha branca. Então... classificados em rankings numéricos, em alguns casos como ranking especial. Percebe como é tudo muito seco mesmo? Novamente, comparando para termos uma noção, One Piece tem almirantes, capitães piratas, os famosos casacos no ombro, além de cartazes de recompensa para gerar hype. Bleach tem os capitães, Divisão Zero, as classificações de Hollow como Vastolord, nossa, eu tinha esquecido desses... Quem são esses malucos? Eu mais ou menos lembro, mas quem são esses filhos da puta? É muita gente no Bleach, né? e os espadas como grupo de elite. Essas obras carregam uma visão muito mais épica de seus próprios conceitos e mundos. E se você perceber, a visão de Jujutsu sobre si mesmo é bem cruel. O estilo de vida de um feiticeiro não é algo bom. Eles estão constantemente em contato com energia negativa. Não podem ter uma vida normal. São obrigatoriamente forçados a fazerem parte de uma organização rigorosa para quem tá embaixo, mas que faz tudo que os de cima querem. Ou se tornam feiticeiros sem afiliação, que constantemente são tratados como mercenários criminosos problemáticos ou pessoas de má índole em geral. Eles precisam sair em missões e arriscarem a vida independente de quererem ou não. Claro que boa parte disso fica debaixo do pano pela atitude positiva do grupo protagonista. Mas temos um arco especialmente dedicado a mostrar o peso disso tudo, que é o passado do Gojo, onde o Getou tem sua iluminação maligna, que inclusive eu fiz um vídeo bem legal analisando o conceito budista que aparece em Jujutsu Kaisen. Vou deixar o link na descrição e comentário. Vou precisar assistir, porque eu vou fazer podcast do mangá e eu não entendo de Jujutsu, né? Isso já é um ponto pacífico aí, eu não entendo porra nenhuma de Jujutsu. Então vou precisar ver as aulas aí. Fixado. E nesse arco acontece outra coisa também. Yu Haibara morre. Talvez você nem se lembre dele. Não sei quem é esse ser humano. Esse garoto aqui, que é super animado pra ser um feiticeiro, querendo fazer o bem, positivo, basicamente um protagonista shonen. Mas sua morte acontece fora de tela. Só vemos seu corpo no necrotério da escola. Percebe como a obra trata isso de forma mundana, sem glamour? É porque é um seinen, né? Tem mortes, então é seinen. É por causa disso.
Assim como tantos no nosso mundo que morrem tragicamente, ele simplesmente é esquecido e a vida continua. Outro personagem que representa isso é o Nanami. Seu poder é basicamente não gostar de trabalhar e cobrar mais se faz hora extra. Apesar dele ver esse trabalho como algo mais valoroso do que fazia antes, ele ainda representa esse conceito da burocracia, de levar como um serviço e não como uma luta épica entre o bem e o mal, ou um grande conflito para salvar as pessoas. Afinal, esses espíritos amaldiçoados renascerão no futuro. É um ciclo infinito de sofrimento. Até sua roupa, uma das poucas diferentes, representa isso. Ele se veste formalmente como empregado de uma empresa. E esse é o gancho perfeito para falarmos de roupas em Jujutsu Kaisen. Uniformes, por definição, servem para tirar a individualidade das pessoas e as botarem no mesmo patamar. Só que fazer design de personagem assim é bem difícil. Por isso, em geral, vamos tendo algumas... Inclusive, infelizmente, tenho que dizer que uniformes do Bleach, mesmo sendo um monte de kimono preto, muito mais legal. Sem julgamento de significado, sem julgamento de função narrativa, nada disso. Muito mais legal. Características diferentes para cada um. O autor de Bleach faz isso muito bem. Mesmo quase com todos os grupos usando uniformes, cada personagem tem um detalhe que o diferencia dos outros e emana muita personalidade com poucas mudanças. Eu só acho que ele fez, tipo, os personagens principais estão de preto, então esses vilões estão de branco, e aí os próximos vilões estão de branco. Em Jujutsu isso basicamente não acontece. Todas as diferenças são microscópicas. Tudo é mais urbano e prático, não só da galera da escola, mas de vários inimigos também. Olha o Toji, por exemplo, não tem nada demais. O Jiro é literalmente um velho de meia, o neto da velha parece que tá indo pro supermercado, e o cara com um saco de papel na cabeça a mesma coisa. Mas aí, sei lá, é mais urbano, mais funcional, mas também tem a questão de ser uma escola, né? É o uniforme da escola Jujutsu. Sim, esses últimos dois aí nem tem nome. Pra você ver que além do visual nada chamativo, que é intencional, eles não têm nenhuma identidade em si, fora ser uma ferramenta. Não só uma ferramenta grossa do roteiro, que varia de qualidade na hora de marcar o público e narrativamente, mas também do próprio mundo da obra. São entidades sem rosto que vão viver e morrer, sem nunca serem lembradas. E isso é proposital. Como falei, o mundo Jujutsu não é algo irado, épico ou bom de se estar. Independente do lado da confusão que você esteja, sua vida será uma bosta. Ou você viverá nas sombras, ou terá um fardo pesado para carregar, em uma vida nada divertida. Não há estilo, reconhecimento social, popularidade ou status em ser um feiticeiro. Sua identidade é esmagada, você se torna uma ferramenta sem rosto para uma organização que não tá nem aí. Afinal, se sua perspectiva de vida é tão pequena, por que deveriam se preocupar? Independente da escola Jujutsu fazer isso intencionalmente ou não, é como ela funciona. É o mal necessário, o sacrifício de incontáveis vidas para salvar mais vidas ainda. Nesse sentido não tem por que a organização se importar tanto de fazer... São duas coisas que são reais ao mesmo tempo, né? Eu continuo achando sem gração o uniforme. Tipo, essa mina quando chega. Visual sem graça me faz não achar a personagem tão interessante. De cara eu olho pra ela e já não tenho tanta vontade de prestar atenção na jornada dela nem nada disso. Porque não é tipo, caralho, olha que personagem da hora. O próprio pai do Fushiguro, o Toji, é isso? Ele tem um visual muito mais interessante pra mim. Muito mais interessante pra mim. Do que essa mina, do que o Itadori, do que o Megumi. Mas, por outro lado, se essa organização... Porque a gente tem que pensar não só na roupa do Toji, né? A imagem icônica do pai do Toji, isso. A imagem icônica do pai do Fushiguro é aquela roupa que é tipo uma roupa de artista marcial com o bicho enrolado nele. Esse é o visual que a gente pensa nele. E aquilo faz parte do design de personagem. Sabe, eu acho importante lembrar. Mas, se tivesse uniforme estiloso, talvez também fosse mais esquisito. Talvez o melhor fosse não ter uniforme, sabe? Se os caras não se importassem com nada a ponto de, tipo, agora você é um estudante aqui do nosso negócio e você ganha, pra você ser identificado, você tem essa faixa no braço. Amarra um pano aqui, um pano preto, faz um nó e é isso. Agora você é um aluno. Porque se eles fizessem um uniforme todo cheio de frufru, aí ia ser esquisito. Essa organização fazendo isso ia ser esquisito, de fato. É um processo matemático, um trabalho sujo.
Tanto é que Gojo está em conflito constante com seus superiores, questionando a forma que as coisas são organizadas. Esse é um elemento comum em muitos shonens. O heroísmo acaba sendo burocratizado. Grupos sem face decidem o futuro de jovens com potencial, e todos são usados como peões em jogos de grandes interesses. Isso de fato é uma coisa muito recorrente de shonen de luta, né? O heroísmo burocratizado é uma maneira muito... Muito obrigado, narrador, pelo termo, que eu ficava na minha cabeça por muito tempo pensando que eu fico um pouco de saco cheio de organizações secretas de shonen de luta, sabe? Tem muita organização secreta. E é isso, é o heroísmo burocratizado, é você colocar tudo em castas, em categorias, em burocracia. Talvez isso seja até uma representação do inconsciente coletivo japonês, principalmente de mangakas, que em geral já não se adequam a uma sociedade japonesa rigorosa. Desde antes da Segunda Guerra Mundial, o governo japonês acabou usando o Bushido para criar uma população obediente. Uniformes de escolas japonesas são inspirados em uniformes militares. O código de honra samurai, que já é outra polêmica à parte, se existe ou não... Eu justamente ia levantar esse ponto. Tipo, não sei se a gente pode ficar tanto falando assim do Bushido como uma coisa super importante na ética japonesa, sendo que é muito, sei lá, né? A gente exotizou pra cacete o Bushido, né? Aqui de fora. Eu não sei exatamente se eu tenho que pesquisar um pouco mais também. Alimentou a mente de muitos soldados que acabaram dedicando sua alma e sanidade ao governo durante e após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso acabou se misturando e solidificando a cultura das Zaibatsus, que com certeza você já viu em algum anime. Aquelas megacorporações que fazem de tudo um pouco, sendo quase que tentáculos não oficiais do governo. E durante muitos anos, a cultura de trabalho na indústria japonesa seguia esse Bushido distorcido propagado pelo governo, onde quem está embaixo é devoto a quem está em cima, mas quem está em cima descarta quem está embaixo para poder subir mais. Acho que isso acaba refletindo indiretamente em muito mangá, e em Jujutsu, essa perspectiva do feiticeiro descartável é bem forte. O pior é que nem é só a escola, mas os clãs de feiticeiros são igualmente terríveis, com costumes e estruturas abusivas que focam apenas na sua perpetuação, poder e nesse status interno do mundo Jujutsu. Comentamos da morte de um personagem agora há pouco, mas ele não é o único a receber esse tratamento. Conforme a obra passa, vários personagens têm sua morte súbita, seca e nada épica. Por exemplo, a segunda morte do Toji. Ele se mata subitamente ao perceber que o filho está bem e não tinha virado um Zenin. Ah, não, tá, eu pensei que você spoiler, mas eu vi isso no anime. Isso tem no anime. Faz isso pra remover a maldição que o controlava, pra que ele não matasse o filho. Não houve destaque nisso, não tivemos aquele momento marcante. Ele simplesmente morre. Mas é legal mesmo, de fato ele simplesmente se matar e cair no chão é interessante. É uma boa cena, de fato é uma boa cena. Ele é reforço constante sobre todos os temas que falamos anteriormente. O mundo é sujo, os personagens não serão heróis de capa e espada, as mortes não serão gloriosas para sempre nos lembrarmos como um grande ícone escuro. E após salvar Megumi, o garoto é atacado nas costas, entrando em estado crítico. Nem tivemos tempo de ver a reação do Megumi, de vermos ele com dúvidas sobre quem era aquela pessoa, de explorar o drama do filho que não sabe sobre seu pai. Tudo é meio cínico e niilista. Essa e várias outras cenas acabam representando muito bem grandes conceitos de Jujutsu, e isso é muito legal. Eu tenho minhas críticas na execução de muitos desses momentos em relação a como o Gege trabalha algumas coisas, o foco dela, os personagens e tal, em relação à composição do capítulo e das técnicas narrativas usadas ou não. Mas isso eu já comentei no meu vídeo analisando todo o mangá de Jujutsu, que vou deixar aqui na descrição. Curiosamente, os vilões têm mais individualidade que os mocinhos. Os espíritos têm várias formas variadas. Monstros, animais, humanos, os designs são bem mais espalhafatosos e próximos de um anime mais hype e tradicional de fantasia, por assim dizer. Podemos ver isso desde inimigos menores, como um grilo, até coisas mais grandiosas, como as invocações do Getou. E uma questão que alguns espíritos levantam é exatamente sobre sua existência e individualidade. Dagon reclama que eles não são só espíritos, que eles têm nome, que eles têm sentimentos. Todos esses elementos, pra mim, não parecem ser só jogados porque sim. Não é só o Gege não sabe fazer design de personagem. Parece ser uma escolha consciente. Talvez fazer uniformes não seja o ponto forte do autor mesmo, mas e daí? Ele usou essa característica para poder deixar uma estética específica na obra. Até os espíritos mais humanos são, em geral, menos chamativos. Todos esses elementos se juntam propositalmente para passar uma mensagem específica. Não é legal ser um feiticeiro, não é legal trabalhar para a escola Jujutsu. Seu dia a dia será seco, cruel e sujo. Sua morte será súbita e logo esquecida na montanha de corpos. E sinceramente, acho que o Gege passou muito bem essa sensação na história, por mais que desse pra melhorar aqui e ali. Não sei se eu concordo muito, porque assim, o vídeo tá pressupondo que os uniformes são sem graça de propósito,
pra passar uma sensação de que é ruim estar nesse mundo e é ruim trabalhar pra essa organização. E eu acho que dá pra você acreditar num lado, que é o que eu já falei, que é a organização, a escola Jujutsu, não vai se importar tanto assim de fazer, de dar algo positivo pra ninguém, só tá usando essas crianças, então vai criar um uniforme qualquer e foda-se. Eu não acho que seja exatamente correto pra você pensar como intenção da narrativa do mangá, porque assim, eu acho sem graça o uniforme, eu acho sem graça. Mas agora usando o argumento da Ana de maneira séria, de verdade, a Ana olhou e ela não acha sem graça, mas isso é uma questão de diferença de opinião. Ela não acha sem graça, eu acho sem graça. Só que ela repara que existe um corte e um caimento diferente para cada personagem. Eu acho que houve uma intenção de fazer o uniforme de cada um refletir a individualidade deles. Mesmo que essa individualidade seja, tipo, o Gojo escolheu pra roupa do cara ter um detalhe diferente, que ele acha que o Itadori vai ter um gorro vermelho, então coloca o gorro vermelho. Mas a intenção é passar uma individualidade. Então eu acho que no fim das contas, a intenção do design desses personagens é ser da hora. Não é ser sem graça. Aí cada um pode divergir de opinião e cada um pode opinar, pode ter uma sensação diferente quanto ao design dos personagens. Eu, por exemplo, acho meio sem graça. Mas eu acho que não era a intenção ser sem graça, sabe? Por mais que tenha um pouco da intenção de mostrar que é um uniforme básico, que não é espalhafatoso, então a organização não quis prestar muita atenção nisso, e que sim, todos eles estão com um uniforme escuro, que denota uma vida nas sombras. Essas coisas eu entendo, mas eu não acho que a intenção era ser sem graça. Eu acho que existe uma tentativa de individualidade que, dependendo da opinião de cada um, por exemplo, a minha opinião é que não foi suficiente pra ficar da hora. E o meu julgamento é justamente esse. É pra ser, tipo, o autor quer, ou a autora, o autor quer que seja da hora e eu não acho da hora. Ao contrário do vídeo, que me parece querer dizer que a intenção não é ser da hora, então a gente não precisa se importar se é ou não da hora. Entende a diferença que eu quero dizer? Ela não é uma jornada épica, é mais uma consequência de desventuras. O resto dos argumentos estão todos corretos. Eu acho que, tipo, de fato, várias das escolhas narrativas são pra mostrar que esse é um mundo ruim, que ser feiticeiro Jujutsu não é legal, não é uma aventura, não é vou ser o rei dos piratas, que também não é demérito pra One Piece, só estou falando que, tipo, são intenções opostas. Então o resto da argumentação, acho que concordo com tudo isso. Quanto aos uniformes, eu não concordo muito, não. Que mostram como a essência humana em Jujutsu é ruim. Como os sentimentos negativos dão origem a espíritos amaldiçoados que nunca desaparecerão. Por isso Jujutsu não tem estilo, porque não é pra ter. O que eles vivem não é uma aventura. Então, isso que você falou não é justamente porque o Gojo discorda de como funciona a organização e quer que os alunos tenham mais individualidade? Sim, essa é a explicação interna, da lógica interna da narrativa. O que eu quero dizer é que no processo minha interpretação do processo criativo de quem fez o mangá, do processo criativo de Gege Akutami, que aí, por exemplo, passa... Vamos lá, fazer a ordem correta do negócio. A minha interpretação do processo criativo de Gege Akutami, quando fez o visual de cada um dos moleques que lutam, eu vou fazer esse aqui com o gorro e esse vai ser esse estilo mais urbano, eu vou fazer o Megumi com um uniforme um pouco mais básico, porque ele é o cara mais quadradão. Eu vou fazer o caimento da Nobara uma coisa um pouco mais pra denotar o corpo dela, porque ela gosta um pouco de se vestir um pouco melhor, sabe? Eu acho que o processo criativo de quem fez o mangá eu vou fazer uniformes legais e cada um vai ter uma cara, e essa cara vai mostrar a sua individualidade, e no processo eu vou fazer com que seja da hora, com que seja replicável, com que seja estiloso. Aí uma justificativa interna da história é que você tem um cara que é um rebelde, que é o Gojo, e que vai fazer cada um ter uma individualidade no seu uniforme. Essa justificativa interna da história, e aí você comunica as duas coisas. Você comunica tematicamente até. É interessante. Por isso que, inclusive, só uma boa ponte, porque eu quero dizer que, tudo bem, o mundo é um mundo ruim.
O Gojo identifica como um mundo ruim, identifica como tudo tá errado. Uma forma dele se rebelar, por isso que boa parte, 95% do que o narrador falou, eu concordo, uma forma do Gojo se rebelar é mostrar essa individualidade. A outra camada disso é a camada comercial mesmo que ele tava falando. E eu acho que não... Eu não acho que existe tipo uma displicência pra comercialidade, pra marketabilidade. Eu não acho que existe uma... Mas por que marcar a individualidade e ter intenção de ser da hora? Eu não tô falando que uma coisa é causa da outra, eu tô falando que são duas coisas que estão lá. Não é eles têm individualidade e por isso é da hora. Eu tô falando eles têm individualidade e o autor quer que isso seja marketável. Eu acho que o autor, quando criou os designs desses personagens, criou com a intenção de ter um fator estiloso e de ter um fator marketável. Eu não acho que tem. Eu não acho que é o caso, por exemplo, do Chimera Ants com o Gon e o Killua de regatinha branca. Que tem muito mais uma função narrativa. De essa é a roupa que eles tinham naquela hora. Sabe? No caso de Jujutsu Kaisen, eu acho... Eu não estou falando que uma coisa é causa da outra. Estou falando que são dois fatores. Que estão lá, juntos. Você entende? Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu realmente acho que existiu uma intenção de ser marketável. E aí, opiniões podem variar. Eu acho que ele não acha muito marketável, mas ele acha que é intencional. Eu acho que eu não acho marketável, mas eu não acho intencional. Se o negócio não fosse interessante visualmente, não tinha collab com o Yuji Yamamoto. Ó, então, aí a Ana vem com o contraponto. Existe um... Peraí, tem coisas diferentes. Será que eu consigo achar isso? Peraí. A Ana falou que se não fosse estiloso, não um collab com Yoji Yamamoto. Vocês viram isso aí? Yoji Yamamoto é um enorme, importantíssimo estilista japonês. Tem toda uma linha Yoji Yamamoto Adidas, por exemplo. E tem uma linha Jujutsu Kaisen. Uma collab Jujutsu Kaisen. Eu queria fotos grandes. Será que dá pra ver aqui? Porra. Ah, aqui tem as peças. Product Lineup. Veja bem. O máximo... Eu vou continuar com o meu ponto, amor. Mas eu entendo o que você quer dizer. O máximo de relação com os uniformes sem graças dos caras é o hoodie do Itadori. Que é por dentro, não é a coisa azul. É o hoodie do Itadori. Eles não fizeram o uniforme azul sem graça. Fizeram umas coisas relacionadas. Fizeram, tipo... Isso aqui é mais o... Eu sei que não é pra ser cosplay, amor. Mas o meu ponto não é sobre... O meu ponto é sobre a aplicação no mangá e no anime. No mangá e no anime, aqueles uniformes eu acho sem graça. Quando teve a colaboração, não foi pra fazer os uniformes que eu acho sem graça. Foi pra fazer as outras roupas. Isso aqui é inspirado no Marrito. Não, é inspirado no troço como um... No troço como um todo. Aí tem, tipo, essas coisas são da hora, assim, o negócio de mão e tal. Mas não é uma reprodução da parte que eu acho feia. É uma reprodução das partes que são legais. Porque tem partes legais. Deixa eu terminar o vídeo aqui. Uma maldição. Dá like no vídeo e compartilha ele com os O amigos. vídeo terminou. O resto é só pra dar like no vídeo. Tudo questão de ponto de vista. Nós temos, inclusive, 3 pontos de vista diferentes. Até onde eu entendi, o ponto de vista do narrador é que é intencionalmente sem graça. O meu ponto de vista é que não é intencionalmente sem graça, é só sem graça. E o ponto de vista da minha esposa, especialista em moda e, portanto, mais correta do que a gente, é que não é sem graça. Não é nem intencional, nem não intencional. Não é sem graça. Não é verdade? É isso? É isso que ela quis dizer. Então, eu expliquei todo o meu ponto e vocês ignorem. Vocês sigam com as suas vidas. Nada do que eu falei presta. Ok? Abraço para o narrador. Bom vídeo. Só discordo do ponto. Eu discordo do ponto principal. Mas toda a argumentação contra Jujutsu obviamente faz sentido. E vou estudar os seus outros vídeos. Porque eu não entendo nada de Jujutsu porque eu sou burro. Muito obrigado.